Arley França. Código Vermelho. A Guerra dos M-Borgs, como ficou conhecida a guerra que destruiu a humanidade, se iniciou no ano de 2158 e terminou em 2272 com a vitória das máquinas. Como já previsto no início do terceiro milênio, a humanidade sofreu com a superpopulação, gerando, em consequência, a falta de água, comida, entre outras coisas não menos importantes. Em 2112, o enorme número de 16 bilhões de pessoas no planeta foi alcançado. Muitos países tiveram altas e evoluíram nesse tempo. Outros regrediram e viraram gigantes ilhas, chamadas de Alcatroz da Ásia, Alcatroz das Américas, Alcatroz da África e Alcatroz da Europa, onde a única que conseguiu formar seu exército e, de certo ponto de vista, era temida por outras nações, foi a da Ásia. De 2020 até 2045, a China conseguiu conter o crescimento de sua população, com medidas talvez consideradas drásticas por algumas pessoas. Em 2050, onde o número de pessoas já era apenas de 715 mil, foi decretado um documento em que apenas as famílias mais nobres poderiam procriar. Filhos de pessoas consideradas pobres seriam executados, e assim foi, até 2098, quando a população chegou ao surpreendente número de 315 milhões de pessoas. Em virtude de tudo o que ocorreu na China entre 2020 e 2098, uma parte da população, entre eles gênios em áreas diversas, migraram para a Rússia. Com isso, foi construído o maior polo tecnológico do planeta. Mais de 100 mil engenheiros e cientistas trabalhavam incansavelmente para alcançarem seus objetivos, que infelizmente hoje o planeta sofre com tais consequências. A vizinha Índia teve um resultado extremamente negativo. Seu plano de contingência para deter o crescimento da população falhou. E em apenas 50 anos, eles atingiram a superpopulação de 3 bilhões de pessoas. O país já quase transbordava corpos humanos vivos quando uma união titulada de USF se fechou e começou a recrutar soldados. Para que isso acontecesse, quase 30% da população do país foi exterminada e 50% se transformou na maior potência dentre os Alcatroz por durante um tempo. O Chile retomou a dianteira na queda da Índia, pois depois a eliminação da população, a Índia enfrentou um problema maior do que a superpopulação, um problema que eles próprios criaram para eles. As bactérias dos bilhões de corpos exterminados a sangue frio começaram a infectar o solo, rios, e as doenças começaram a varrer o restante da população do país. Do exército, sobrou apenas uma média de 15% dos soldados. O restante de 20% da população, que se dividia em políticos, comerciantes, religiosos e crianças, chegou aos seus 4% de sobreviventes. O Brasil chegou ao seu limite, pois os problemas foram muitos. Começou no início do século XXI, quando o grupo titulado de Partido dos Trabalhadores assumiu o governo. Em menos de 20 anos, eles levaram o país quase ao declínio total. A falta de controle sobre a população foi tanta que em 2030 o país já beirava os 400 milhões de habitantes. A corrupção piorava as coisas, pois anulava a possibilidade do país se reerguer. Os traficantes começaram a ordenhar suas ovelhas e os pontos de comércio começaram a aumentar como formigas em um formigueiro sem controle. Em 2070, em cada rua, pelo menos 2 traficantes comandavam o que chamavam de lado A e lado B da rua. As drogas daquela época já não eram mais crack, cocaína e maconha. Outras, mais poderosas, tomaram o seu lugar. Em 2130, o Brasil começou a ser chamado de Mundo dos Zumbis. Isso porque 95% da população de 480 mil pessoas usava uma droga chamada Crazy. Essa droga, como foram apelidados
os deixava com tal aparência. É óbvio que ninguém se transformou em zumbi, mas os moribundos eram encontrados aos montes pelas ruas, vivos ou mortos. Essa droga também se espalhou pela Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Alguns países mais de cima, como a Colômbia e o México, também chegaram a adotá-la, mas não foi possível passá-la pela fronteira dos Bom-Eua de nenhuma maneira, nem por terra ou muito menos por ar. Os Estados Unidos também tiveram os seus problemas. O maior deles foi a sua saúde. A alimentação prejudicou os americanos de tal forma que chegou ao ponto de o país estar vivendo o caos da obesidade, com 72% deles, com no mínimo 80 quilos, isso contando com crianças. A média dos adultos era de 150 quilos. Uma medida drástica foi tomada em 2085, com o corte total de comidas gordurosas. O limite de gordura era não existir gordura na comida. Não gordura trans ou mesmo saturada. Alguns tipos de gorduras eram permitidos, mas o limite era de 0,82% do total do alimento. Isso realmente funcionou, e a média de peso dos americanos diminuiu em apenas 10 anos, dando uma média de 45 quilos para crianças e 85 quilos para os adultos. Fora isso, em questão financeira ou governamental, o país apenas evoluiu. No Chile aconteceu uma reviravolta surpreendente. O país não mudou até 2038. Após isso, em apenas 4 anos, o governo foi dividido em 4 líderes: o do Sul, do Norte, do Leste e do Oeste. Um acordo foi quebrado entre eles em 2055 e uma guerra estourou, matando milhões em apenas 2 anos. 3 dos líderes foram eliminados, infelizmente sobrando o mais louco deles. Este homem, considerado o demônio da Terra, criou o pior exército rebelde já visto na história. Isso contando com os anos até o relato deste texto. Agora, em 2545, seu nome era Santiago dos Sete, e ele criou um batalhão com centenas de milhões de homens liderados pelos Sete Zeladores, como eram chamados pela grande população, com ele liderando todos na ponta da pirâmide. Estes eram conhecidos por este nome, porque zelavam por seu país e, por durante muito tempo, limparam a região em volta dele, matando humanos como na Alemanha, na época da Segunda Grande Guerra. Com isso, nasceu o primeiro alcatroz em 2070, quando Santiago dos Sete tinha 72 anos. Ele o comandou até seus 77 e partiu para o Japão, finalizando sua vida com 92 anos de idade. Com 177 pontos de QI, Santiago do Chile, aos 74 anos, conheceu algo que por sua vida inteira ficou escondida sob sua própria inteligência: o dom de trabalhar com máquinas. Em 15 anos, ele criou e desenvolveu uma tecnologia única, uma tecnologia que possibilitava que o humano que a utilizasse mantivesse seu cérebro funcionando enquanto seu corpo inteiro era desligado. O resultado disso, em longo prazo, era criar a possibilidade de implantar cérebros humanos em máquinas, criando assim a primeira inteligência artificial da história. Mas o que Santiago não sabia é que, junto à sua brilhante equipe, um espião sorrateiro anotava e passava à frente todos os seus passos. Foi preciso mais de 5 anos e algumas mortes para essa tecnologia ser roubada e levada para onde ninguém sabia na época. O corpo de Santiago foi encontrado junto ao laboratório de pesquisa destruído. De 2090 até 2115, tudo sobre essa tecnologia foi abafado, deixando quase certo de que nada sobre ela surgiria em muito tempo. Mas em 2016, quando um político russo foi eleito o soberano da Europa, junto com o crescimento de sua imagem, uma empresa tomou carona e o nome M-Borg começou a surgir, o maior polo tecnológico do mundo.
agora começava a se mostrar para o mundo. Primeiramente, eles apresentaram um robô doméstico, que não precisava de programação do proprietário ou ordens para organizar a casa. Sua inteligência artificial lhe permitia entender o que era desorganização, ou até mesmo quando uma planta precisava de água. Ele próprio se recarregava, utilizando tomadas simples de casas, deixando seus proprietários tranquilos para cuidar de seus cotidianos. Após esse grande lançamento, vieram outros que, aos poucos, foram tomando o lugar dos humanos em seus trabalhos de babás, empregadas domésticas e até de seguranças particulares. Até 2025, na Rússia, já circulavam pelo menos 50 mil robôs inteligentes artificialmente. Após 2027, a distribuição começou para os países mais poderosos, como a China, Israel, Alemanha, Holanda e Austrália. 2 dos Alcatroz, com contrabandos bem planejados, tiveram os seus milhares de robôs andando por suas regiões. Eles foram o Alcatroz das Américas e da Ásia. Em 2140, a tecnologia artificial já tinha se espalhado pelo planeta como uma praga, sendo que alguns dos cientistas receberam boas propostas dos governos rebeldes e começaram a se espalhar pelo globo, construindo, criando e aprimorando máquinas. Muitos países entraram em código vermelho entre os séculos 21 e 22. Mas muitos países evoluíram e multiplicaram suas verbas, atendendo a população da melhor maneira possível em relação à educação, saúde e alimentação. Sendo assim, eles não enxergaram uma coisa óbvia, a evolução das máquinas. O ano de 2155 foi um ano muito difícil para a maioria dos países poderosos do globo. Nessa época, muitos dos trabalhadores já tinham perdido seus empregos, perdendo suas casas e sendo obrigados a morar escondidos, pois o governo da época não permitia, de nenhuma maneira, a miséria. Mendigos eram carregados e nunca mais reapareciam novamente. Algo que não foi previsto por nenhum órgão governamental aconteceria naquele ano, e este fenômeno seria o responsável pela quase anulação da raça humana. Uma estrela chamada Ika Pégase, que já era candidata a uma supernova há mais de 100 anos, finalmente entrou em seus últimos lamentos e explodiu em uma hipernova tão poderosa que, mesmo tão longe da Terra, teve uma influência fenomenal em sua tecnologia. A hipernova em si não teria influência sobre o planeta, se não existisse a Ika Pégase B a apenas 31 milhões de quilômetros de distância dela. A Ika Pégase B já tinha passado pelo seu período sequencial, principal, e se tornara uma anã branca. Com isso, a força da explosão de sua irmã, gigante vermelha, ativou sua sequência de reação carbono-oxigênio, criando uma explosão eminente que varreu o universo. Os planetas vizinhos foram desfragmentados e há centenas de anos-luz, como a Terra, sofreram consequências em seu clima. A energia que varreu o planeta foi tão poderosa que toda a eletricidade foi cortada imediatamente. Tudo que era movimentado por ondas elétricas entrou em curto-circuito e parou de funcionar. Aviões e drones despencaram meio a cidades populosas, carros autossustentáveis dormiram eminentemente e se chocaram uns contra os outros, contra pedestres e casas, invadiram estabelecimentos e mataram milhares. Seguranças particulares, médicos eletrônicos, porteiros eletrônicos e babas pararam de funcionar, deixando suas funções sem direção. O caos tomou conta do planeta. Os felizardos, nesse caso, foram os países mais baixos que não dependiam da tecnologia para sobreviver. Apenas um local em todo o planeta foi poupado e continuou ativo, considerando seus novos aprendizados e evoluindo a cada centésimo de segundo. Esse local não fora poupado porque, por um poder divino, a energia não atingiu. Ele fora poupado porque descobriu o problema vindouro a tempo de se planejar e se proteger dele. Uma coisa
que os humanos não foram capazes de fazer, pois suas mentes não permitiam mais recolhimento de informações. Apenas uma coisa era tão poderosa que poderia calcular bilhões de possibilidades em apenas um segundo: a máquina. Para esse novo ser, chamado de a máquina desde sempre, foi fácil restaurar a energia de todos os robôs espalhados pelo globo. Tendo reunido energia suficiente para enviar uma onda até um dos satélites fritos, ele o fez, realizando uma manobra inteligente e ativando o astro de outra forma. Em 30 minutos, todos os milhares de satélites em volta da Terra estavam ativos novamente e sob suas ordens. Ela obrigou alguns dos satélites, controladores de clima, a reunir partículas subatômicas contidas no campo magnético da Terra e, com um passe de mágica, as direcionou para equipamentos eletrônicos específicos. Estes equipamentos receberam a potencial energia e, a partir desse momento, ligados e inteligentes artificialmente, manobraram a energia, fazendo com que ela passasse por uma via ainda intacto. Enquanto a máquina estivesse controlando o campo magnético da Terra, aqueles robôs estariam vivos e potentes. Não demorou para começar a carnificina, pois um plano de contenção entrou em ação e os robôs começaram a prender os humanos em suas próprias casas. Acreditando fielmente em suas propriedades, muitos dos humanos seguiram à risca suas orientações e, por vias disso, receberam a morte real. Foi assim que começou a guerra. Os sobreviventes se reuniram e criaram grupos rebeldes poderosos. No início foi difícil, com a máquina controlando o magnetismo da Terra. Tanques de guerra e aviões eram como cartas fora do baralho, a não ser quando eram utilizados pela própria máquina para eliminar um batalhão inteiro de humanos. Mas a mente humana não tem limites, e em apenas 10 anos, eles foram capazes de burlar essa orientação magnética e começaram a reutilizar seus equipamentos de guerra. Essa foi a época em que a Terra entrou em seu maior colapso, explodindo bombas poderosas pelo globo pelo menos 2 vezes por dia. Era possível ver as redomas de luz do espaço. Foi exatamente sobre essa cena de destruição que 2 irmãos gêmeos nasceram para mudar o destino da humanidade. Não demorou muito para alguns líderes desconfiarem da Rússia, pois nela estava o maior polo tecnológico do mundo, e assim seu foco foi iniciar bombardeios constantes contra o país. Poderosa, a nação não se rendeu e rapidamente virou o jogo contra pelo menos 10 países. Como em um tabuleiro de xadrez, ela parecia estar 10 passos à frente de todo o mundo. Sendo assim, alguns dos países preferiram se aliar a ela, e estes foram a França, Ucrânia e Itália. Isso foi o necessário para o mundo inteiro tremer diante dessa grande potência em crescimento avassalador. A família Krave, com o pai comerciante e a mãe dona de casa, já tinham seus filhos com 5 anos de idade. Refugiados tentavam cruzar a fronteira do país, quando foram surpreendidos por rebeldes e assassinados. As 2 crianças foram poupadas e levadas. O seu treinamento começou de imediato, e com 15 anos de idade, já eram soldados perfeitos. Em 2175, aos seus 18 anos de idade, os 2 já eram enviados a missões perigosas. Nessas missões, apenas uma coisa era certeza: de que ninguém os pegaria. Na maioria das vezes, ambos lutavam, utilizando sua força de proteção constante a favor de seu irmão. Por via disso, acabavam eliminando seus inimigos e, na maioria das vezes, coisas surpreendentes aconteciam a partir de suas inteligências. Em 2180, ambos já tinham alcançado os graus de 1º e 2º tenente, sendo que Alec era o 2º e Alexis era o 1º. Não existia disputa entre eles, apenas a vontade de proteger o outro. Eles se separaram apenas uma vez na vida, quando uma missão deu errada, e a partir daí, Alec nunca mais viu Alexis.
Alik foi encontrado em estado crítico e levado para os laboratórios russos. Lá, foi preciso do imediatismo e, assim, substituíram partes orgânicas danificadas por máquinas. Com isso, nessas partes ele ganhou mais pujança, mas o seu órgão principal, aquele que controlava tudo, estava danificado. Seu cérebro. Ele só tinha um foco em mente, encontrar seu irmão. Mas nenhuma pista surgia, e cada vez mais essa esperança parecia se distanciar. Eram as missões que ele usava para tentar localizar informações. Sendo assim, seu foco se perdia, e muitas vezes sua concentração desorientada quase o levou à morte. Em 2205, Alik já tinha 28% de seu corpo transformado em máquina, e ele queria mais. Sabia que só se tornando indestrutível poderia alcançar seu objetivo de encontrar seu irmão, perdido há 25 anos. De seu joelho direito para baixo, o titânio mais forte, moldado para imitar ossos e músculos, tomava 100% da região. Na coxa direita, seus músculos, adutor longo, costureiro e vasto interior da coxa eram de metal, além do pé inteiro. Grande parte de seus músculos abdominais e do dorso eram de metal, sendo que, em uma missão específica, foram destruídos por uma arma poderosa. Em seu rosto, apenas seu olho foi retirado e trocado por uma imitação perfeita, mas sua tecnologia avançada o permitia enxergar 10 vezes melhor, ou mesmo ativar sentidos de calor e reações químicas. Isso era algo que todos os soldados passavam após completar o período árduo de experiência. Esses 25 anos que Alik passou sem seu irmão não serviram de nada para encontrar alguma pista, mas serviram para ele descobrir o que realmente acontecia dentro dos laboratórios do suposto governo russo. Uma coisa o assustou mais do que a ideia de perder o irmão, quando ele descobriu que o suposto governo russo não era alguém, e sim algo. Esse algo era tão poderoso que naquele momento Alik imaginou que nada o deteria. Esse algo controlava tudo: o exército, as grandes empresas, as máquinas e tudo que sobrepunha a tecnologia para si manter constante. Alik percebeu que a máquina, como ele imediatamente começou a chamá-la, se tornara algo tão grande que só teria uma forma de destruí-la, destruindo o planeta junto. A partir desse momento, ele abandonou seu lado e se aliou aos grupos rebeldes aliados a países tão poderosos quanto a França ou a Itália. Ele lutou durante décadas ao lado desses países, agora sabendo que lutava contra a máquina e não contra humanos. Os humanos, de certo ponto de vista, eram meras peças descartáveis nesse grande tabuleiro. Os anos foram passando e o corpo de Alik foi se modificando cada vez mais. Alguns órgãos, como o fígado, estômago e pâncreas, tinham sido substituídos por máquinas. Seu ombro direito, agora, era como o ombro de um jogador de futebol americano, porém 2 vezes mais forte e 10 vezes mais duro. Além de lutar incansavelmente contra robôs poderosos e máquinas voadoras, nesse tempo todo, ele não tirava uma coisa da cabeça: seu irmão. Ele nunca viu seu corpo. Então, era difícil aceitar e compreender que ele nunca mais o veria. Aos 70 anos de idade, mas ainda parecendo um jovem, Alik ainda não tinha perdido as esperanças de um dia rever o irmão, mas nesse momento já não tinha isso como seu foco principal. Em uma missão, onde o centro de abate seria em Aldan, na Rússia, surgiu a primeira pista em 47 anos. Isso foi o suficiente para deixá-lo eufórico e quase levá-lo à loucura nos próximos 20 anos. Em 2255, a batalha sem fim contra as máquinas teve seu ápice de loucura, quando a máquina percebeu que o mundo ficaria melhor sem os humanos. Estes seres eram falhos, e a possibilidade de trabalhar sem eles deixava a vitória evidente. Nesse caso, eles seriam erradicados do planeta, pensou a máquina.
Os robôs e androides se viraram contra seus próprios grupos humanos e o show do extermínio começou. Foi fácil, pois todos estavam muito perto e fracos, não tiveram como reagir. Alguns conseguiram fugir e abandonaram suas regiões confortáveis. Muitos se aliaram aos exércitos rebeldes, alguns sem vontade. Mas o que valia a sobrevivência? A partir desse momento, iniciou a guerra total, apenas entre humanos e máquinas. O ano de 2272 foi o ano que marcou o término dessa guerra, que com mais de 100 anos parecia que nunca terminaria. Os humanos morriam, mas seus filhos e netos continuavam lutando, crescendo e construindo famílias que também lutavam pelo mesmo ideal. As máquinas destruídas eram recicladas e transformadas em máquinas mais poderosas e evoluídas a cada ciclo. Então os humanos procriavam e as máquinas se reconstruíam. Uma guerra sem fim.